Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando mais um dia com 85 mil dólares, aquela que é a resistência de curtíssimo prazo, que é a mais importante. O que podemos esperar do mercado para o dia de hoje e para o fechamento da semana que acontece amanhã? Vamos mostrar tudo neste vídeo. E é claro, eu vou apresentar o que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin. Mas a gente não vai falar apenas de Bitcoin, não. Nós falaremos também das altcoins. Muita gente está confiante de que elas morreram, elas não terão o seu lugar ao sol, que elas não voltarão a subir. E é justamente sobre as altcoins que eu quero discutir. Principalmente porque todo mundo está odiando altcoins nesse momento. E eu lembro a você, este mercado ele é contraintuitivo. Portanto, quando todos odeiam uma classe de ativos, talvez seja o momento de você prestar ainda mais atenção a esta classe de ativos. Quando todo mundo quer comprar, é que você tem que tomar cuidado. A gente vai discutir tudo neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes de te apresentar este conteúdo, eu vou pedir a você que deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu já estou separando os pedidos dos últimos vídeos, mas faço aqui mais uma vez o pedido. Coloque nos comentários qualquer ativo que você quer comprar, vender, shortar. Deixa aí para que a gente possa fazer uma avaliação completa. Pois bem, vamos começar com o nosso amado farol do mercado cripto, o Bitcoin. Ele está numa resistência muito importante. Recapitulando, temos uma cunha descendente padrão que normalmente rompe para cima. No entanto, para que a gente tenha este rompimento, precisamos vencer 86 e posteriormente 89 mil dólares. Não adianta você ficar feliz se o mercado está tendo uma alta, mas que não é uma alta que traz rompimentos. Eu sei que muita gente começa a ficar ansioso, vai romper, não vai romper, vai romper, não vai romper. Mas é importantíssimo que a gente preste total atenção ao rompimento confirmado. E é o rompimento confirmado dos 89 mil dólares que realmente trará um alinhamento da tendência de curto prazo com a tendência macro, que é de alta. No gráfico mensal, no gráfico semanal, a gente segue em tendência de alta. Recapitulando mais uma vez, tendência de baixa aqui se mantém, ou seja, no curto prazo, enquanto a gente está formando esses topos descendentes. Topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Isto aqui é sim uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Romper 89 é o que precisamos para que esta tendência vire de alta. Maravilha! Se estamos neste ponto, que tal se proteger? Por que se proteger? Conforme a gente falha no rompimento, este cenário pode se confirmar. Uma correção, uma vez que a gente não teve uma correção devida deste movimento de fundo a topo, e poderíamos formar um ombro, cabeça e ombro inverso. Se você não estiver consciente deste cenário, você pode cair em uma armadilha, abrir uma série de operações de long, super alavancado, se expor demasiadamente, não deixar nem um pouco de caixa para compras em faixas mais baratas, quem sabe. Eu não estou atestando que este é um cenário que vai acontecer, mas é uma das possibilidades. E a gente sempre tem que estar de olho, sim, no cenário de alta e no cenário de baixa. Probabilidade de alta, probabilidade de baixa. Ah, a maior probabilidade é essa, mas o pior cenário é este. Estar pronto para o pior cenário sempre te coloca 1000 passos à frente dos outros investidores. Te coloca dentro dos 3 a 5%
que realmente lucram neste mercado. Estar preparado te tira de ações emocionais e te coloca com reações analíticas. É por isso que eu estou me mantendo com o meu portfólio e com uma operação de hedge aberta. Na verdade, 2 operações de hedge abertas. Para o caso do mercado cair, eu lucro e aumento o meu caixa, o que permite que eu faça novas compras. Compras com muito mais capital e em pontos muito mais interessantes. Luan, esse mercado sobe, não tem problema. O meu prejuízo aqui ele vai ser engolido pelo lucro do meu portfólio. É o famoso ganha-ganha, se você quiser entender desta forma. Então eu estou de olho na faixa de 86, mas principalmente de 89. Mantendo a cautela no curtíssimo prazo, sem esquecer que o macro segue bullish. Você deve se preparar e deve sempre considerar este pior cenário. Mas é claro, não adianta nada você se preparar se você não tiver conhecimento. Por isso é importante que você tenha o devido conhecimento. Se no macro a gente se mantém bullish, por que tanta gente está agora com raiva das altcoins, desacreditando das mesmas, falando que é esquema Ponzi, pirâmide, enganação, jogo do tigrinho ou qualquer fala contra as altcoins que seja? Por quê? Porque muitos estão enfrentando desvalorizações muito elevadas. Não realizaram nenhum centavo em dezembro e muitos acabaram comprando no FOMO, comprando muitos ativos, comprando 100% do próprio capital em altcoins no seu topo. Não se engane, isso é algo que normalmente acontece. Muitos compram o topo e vendem o fundo, e isso vai se repetir. O importante é que mesmo que você tenha feito isso, você lembre que quando estivermos lá no FOMO, você deve considerar realizações de lucro pontuais, diminuição da sua exposição, exatamente como eu passei em dezembro. Eu trazia muitos vídeos de análise de altcoins, como a gente costuma fazer semanalmente aqui, e ainda é um trabalho que a gente segue. E eu falava muito sobre pullback. Olha, esse é um ativo que esticou bastante, não tem uma faixa de entrada. Aqui talvez um pullback. Se você tiver com uma visão muito bullish, talvez um DCA. Você pode voltar nos meus vídeos lá de dezembro. E foi o que muitos reclamaram. Caramba, você só fala de pullback, pullback, pullback. Pois bem, muitos ativos tiveram pullback, muitos ativos voltaram aos seus pontos de novembro até agosto. E agora, muita gente odeia o termo altcoin. Só que a gente deve se lembrar do seguinte: como investidor, qual é o melhor momento para comprar? Quando todo mundo quer comprar ou quando todo mundo quer vender? Muita gente está vendendo, muita gente está até rezando para que as altcoins subam um pouco para bater no 0 a 0 e esses investidores pularem fora. É o que muita gente está ansioso para fazer. E o problema é que quem está agindo desta forma está considerando um cenário muito mais emocional. E é normal. Poxa, você vê o seu portfólio ter uma desvalorização se você não faz posições de hedge para lucrar com as quedas, se você não realizou lucro, se você colocou 100% do seu capital, isso pode sim acabar trazendo uma instabilidade para o seu emocional, é natural. Mas o ponto é, como que é o mercado? Como ele realmente funciona? Será que ele funciona de uma forma intuitiva ou contra-intuitiva? E a resposta você já sabe, contra-intuitiva. Neste momento nós estamos vendo o que a gente chama de Altcoin Season Index nas mínimas. E você pode analisar este gráfico, tá? Colocar aqui Altcoin Season Index no Google e você vai lá em mensal ou até em Altcoin Season e você pode verificar que nós temos uma informação aqui de Bitcoin Season, ou seja, as altcoins elas estão sofrendo mais. Historicamente, este indicador, somado a medo extremo, somado a liquidações em massa, com uma descrença social que a gente coloca, uma descrença total
em relação aos ativos, isto tende a ser benéfico para quem quer se expor. Lembrando, claro, o Bitcoin tem que estar numa tendência de alta. O Bitcoin está numa tendência de alta? No macro e no médio prazo, sim. Somente no micro que isso não está acontecendo. Mas, se você olhar para o fato de contraintuitivo, você enxerga que este pode ser um cenário propício. Obviamente, para quem tem o caixa infinito. Se você quiser saber mais sobre o caixa infinito, dá uma olhadinha aqui no vídeo da descrição. Mas o ponto é, este é um momento interessante para quem está considerando se expor. Mas como é que eu vou me expor se todo mundo está falando que o mercado de altcoins já era, morreu, acabou, foi destruído? Será que ele vai subir realmente? Porque quando eu olho para Ethereum ou quando eu olho para algum outro ativo, Cardano, eu olho para Pendle, todos esses ativos estão, sim, em um sofrimento. Nos últimos meses eles estão passando por um sofrimento. Como que eu vou entrar se o mercado está demonstrando que não existe nenhuma valorização em potencial? O primeiro ponto que a gente tem que avaliar é sempre o Bitcoin. E não tem conversa. O Bitcoin ele se mantém em uma tendência macro de alta. Vamos para o mensal, eu mostrei isso e a gente segue numa tendência macro de alta. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Maravilha. Se a gente tiver esse rompimento da cunha, as coisas melhoram muito. E será que irão melhorar para as altcoins? A tendência é que sim melhorem, uma vez que a gente tem uma correlação. Se o Bitcoin é o farol, a tendência é que as altcoins se beneficiem. Mas o que a gente pode esperar das altcoins? Será que elas estão em tendência de alta também? Não uma ou outra altcoin, mas o índice ou até o indicador de altcoins. Ele está me mostrando que estamos em uma tendência de alta? É aí que a gente começa a olhar para o total 3, o total 2, o others. São todos os indicadores e índices, na verdade, que mostram o market cap total do mercado, excluindo o top 10. Por exemplo, temos aqui no others o gráfico de 2 semanas. Temos aqui o total 2, que também se movimenta muito de acordo com o M2 global. Temos aqui o total 3, que é o market cap excluindo Bitcoin e Ethereum. Aqui no total 2 a gente tem o market cap excluindo o Bitcoin. Ou seja, aqui é com Ethereum, aqui é sem Ethereum e aqui é sem o top 10. Veja que em todos os cenários, aqui, aqui ou aqui no others, a gente está em tendência de alta, macro. Eu sei que é difícil você olhar para um ativo específico e falar, caramba, como que ele está em tendência de alta? Muitos ativos não estarão em tendência de alta. Mas o que a gente deve lembrar é que os bons projetos e até mesmo os projetos que são de risco, eles tendem a se beneficiar e eles vão ter uma valorização proporcional, obviamente proporcional ao seu risco, quando o Bitcoin tiver todas as tendências apontando para cima. O fato é que olhar para altcoins agora é correlacionar a visão macro e de médio prazo do próprio Bitcoin. Porque as altcoins elas tendem a se valorizar agressivamente quando o Bitcoin acelera, estica bastante e começa a acumular. É neste momento que a dominância começa a cair. E a dominância vem acelerando nos últimos dias, semanas e meses, principalmente meses, desde lá meados de dezembro, uma vez que o mercado está lateralizando. A tendência é que, com o mercado formando a sua base de preço mensal, ou seja, o Bitcoin, e tendo uma aceleração, a tendência é que o total 3 tenha o rompimento do seu padrão. Nós temos aqui, ó,
resistência, resistência, rompemos a resistência, voltamos para um suporte, cunha descendente, linha de tendência de alta, cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Este cenário pode repetir o cenário que vimos entre 4 de novembro até meados de dezembro. Foi um cenário de aceleração bem interessante. E eu gosto também de recordar o movimento relativo a ativos de qualidade. Aqui nós tivemos, de março a novembro, uma acumulação muito cansativa. Foram 8 meses. Você se recorda? Foram 8 meses de acumulação. Nestes 8 meses, vários ativos tiveram desvalorizações. E quando a gente teve acelerações, bastaram 21 dias de alta para que a gente visse todas as movimentações de baixa em ativos específicos serem apagadas. Então, o que demorou 8 meses para alguns ativos caírem, a alta de 21 dias simplesmente engoliu esse prejuízo de quem tinha comprado no topo de março. Se o mercado manter esta tendência de alta, mantiver essa tendência de alta, o cenário será muito parecido com o que a gente viveu no passado. E hoje, o que faz grande diferença é quem conseguiu gerar caixa, manter caixa, vendeu parciais quando estava em topo e está entendendo o macro. Eu compreendo que o cenário atual é de devastação. Muita gente está sim em uma visão de destruição total do portfólio, mas a tendência macro se mantém e é isso que eu quero enfatizar aqui. O Total 3 mantém essa tendência. Isto aqui é uma tendência macro de alta, com formações de fundos. Veja que desenho espetacular, onde a gente foi testar justamente uma faixa crítica, tanto de suporte e resistência, quanto desta linha de tendência de baixa, sem falar nessa tendência de alta. É uma confluência muito grande. Quando a gente atingiu esses pontos de mínima, principalmente no Bitcoin, a gente atingiu esses pontos com medo extremo em faixas que não eram vistas em muitos anos. Então a gente tem catalisadores sim muito positivos e o medo é um catalisador positivo, muito positivo. Sem falar no movimento das altcoins com o acompanhamento do M2 Global. A gente vem falando do M2 Global, eu falei nos últimos dias, falei sobre o M2 Global correlacionado ao Bitcoin e a gente tem este mesmo movimento aqui no Total 2. Você pode puxar pelo Total 3, pelo Total. Eu fiz questão de puxar pelo Total 2, por quê? Porque eu excluí o Bitcoin. E aqui a gente vê uma movimentação muito parelha. Quando a gente tem uma acumulação, a gente tem uma acumulação no M2 Global. Quando o M2 Global explode, a gente vê uma explosão no Total 2, ou seja, tem altcoins aqui. A gente vê uma desvalorização, o Total 2 ele acompanha de forma completa. E aqui, a partir de meados de maio, a gente começa a ver, pelo menos no M2 Global, no começo de maio, uma aceleração agressiva no M2. A tendência, se esta correlação se mantiver, é sim de vermos este tipo de aceleração. Por isso eu estou de olho em mais uma leve correção para a formação de um fundo ascendente e aí sim uma aceleração posterior. Lembrando que a movimentação das altcoins sim seguirá a movimentação do Bitcoin. Se você enxerga que o Bitcoin está numa tendência de alta, a gente pode sim usar essa correlação tardia sim, porque tem um delay, mas o farol pode puxar valorizações para estas categorias de ativo, que são as altcoins. E entenda, os ativos mais voláteis, que mantêm projetos de qualidade, têm a capacidade sim de ter uma movimentação positiva, e muitas vezes positiva de forma agressiva. O que você tem que tomar cuidado é na forma de construir a sua carteira, como que você vai fazer essa construção.
De que forma realmente você vai montar o seu portfólio? Qual é a sua exposição entre Bitcoin e altcoins? Sem esquecer que quando este movimento aqui de dominância em queda a acontecer, é que veremos a out-season explosiva. Quedas podem trazer mini out-seasons, mas o que a gente está buscando é este cenário de queda livre na dominância, como vimos acontecer no passado. A dominância, ela está com indicações interessantes do que pode ser um topo. A gente tem que acompanhar de perto, mas qualquer queda na dominância vai ter um impacto gritante e brutal nas altcoins. Mas eu lembro mais uma vez, não adianta nada você comprou topo e está buscando vender agora ou vender até quando chegar no 0 a 0, você recomprar quando a dominância estiver caindo, despencando. Eu quero ser extremamente enfático aqui. Para cada uma das pessoas. Tem muita gente que vai odiar esse vídeo que eu estou fazendo, porque toda e qualquer pessoa que escuta a palavra altcoin está com uma raiva muito elevada. Principalmente quem comprou no final do ano, quem aportou em um cenário de euforia muito grande e não realizou, tá? Se você acha que o que eu estou falando é a maior besteira do mundo, não tem problema nenhum. Eu respeito a sua opinião. Eu estou te trazendo aqui um estudo, uma base e uma base analítica do que eu estou fazendo e qual é a minha visão. Eu respeito que se você achar que o que eu estou falando é uma besteira e você quiser vender tudo, você deve fazer o que for melhor para os seus investimentos e para a sua tranquilidade. A gente fala muito de bem-estar aqui, bem-estar com os investimentos. Mas eu suplico a você, se você tomar uma decisão, cuidado em cair novamente no FOMO de comprar quando tudo estiver explodindo. Vamos dizer que eu esteja avaliando, tá, o mercado da forma mais correta possível e as movimentações acontecem como a gente descreveu aqui, tá? Eu tô te falando que é a maior probabilidade, com base em todos os dados que a gente apresentou. E se você quiser 3 aulas bem aprofundadas relativas a out-season, você encontra elas aqui na descrição desse vídeo. Se os mercados tiverem a movimentação que a gente está considerando, não compre no FOMO. Não volte. Vou te dar um exemplo. Eu estou tendo um prejuízo de 30%. Não quero mais altcoins, vou só olhar para o Bitcoin. Não retorne ao mercado se o Bitcoin fizer uma aceleração, buscar 130, 140, 150 e estes gráficos começarem a explodir. Por quê? Muita gente vai querer entrar aqui. Muita gente vai querer entrar aqui. Muita gente vai querer entrar quando o mercado estiver nestas áreas, quando a dominância começar a despencar. Quem entrar nesses momentos irá perder, provavelmente, todo o dinheiro, porque estará comprando, possivelmente, topos. Então, quem está saindo agora deve sim evitar retornar ao mercado neste FOMO extremo. Eu estou falando isso porque é muito difícil quando você vende e o mercado dispara. É muito difícil vender. Eu venho falando muito sobre isso. Eu falei no ano passado, falei no começo desse ano, eu estava fazendo várias vendas, eu mostrei aqui e muitos me chamaram de idiota. Não, porque como é que você pode vender? Eu estou comprando aqui, eu falo, mas não tem nenhum pullback, tem que olhar aqui a questão do pullback. E ainda assim, eu fui chamado de idiota. Estou comprando agora de forma bem escalonada, protegendo o meu capital, criando caixa, as minhas posições de hedge aumentaram muito o meu caixa. Sim, eu estou com caixa muito confortável e agora eu quero alocar. E eu vou alocar dependendo do movimento do próprio Bitcoin, é claro, porque ele é o farol. E eu vou alocar e vou comprar altcoins. Quem está escutando agora deve estar escutando e falando assim, esse cara é sim um bobalhão, para não falar outra coisa. E eu fico feliz com isso, porque todas as vezes que
eu sou contra-intuitivo, eu sou chamado de bobalhão. E o bobalhão geralmente acaba tendo retorno no médio a longo prazo. Porque toma decisões que não são as decisões da manada, não são as decisões de 95% das pessoas. Entenda isso. 5% lucram. Se todo mundo está querendo comprar, vende. Se todo mundo está querendo vender, você pode avaliar compras. É óbvio que isso não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica, alertas com base até psicológica. Exatamente como eu estou lidando aqui. Não entre se o mercado fizer isso, porque você vai perder dinheiro. Não entre se o mercado, se others fizer isso e romper esta resistência, você vai perder dinheiro. Não entre aqui quando o mercado tiver rompido topos históricos do Total 3, do Total 2. No Total 2 a gente vê o possível rompimento da faixa de... Tá, eu vou puxar aqui, da faixa de topo anterior, tá aqui. A gente tem a capacidade de renovar máximas de forma bem agressiva. Não compre aqui. Por quê? Porque você vai virar liquidez. É importante que você faça a sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu quis trazer essa leitura porque tem muita gente que está com uma descrença completa e talvez esta análise possa te levar a avaliar o cenário do mercado de uma outra forma. Avalia, não leva em consideração: ah, então eu vou sair comprando. Não, estuda. É o que eu acabei de falar. Estuda com muita tranquilidade. Avalia. Tira a prova para você ter uma base para tomada de decisão. Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos relacionados ao mercado cripto de forma gratuita, eu convido você a participar do nosso grupo do Telegram geral. A gente passa muita informação relativa a mercado, movimentos, Trump falou isso, a China retaliou. Você tem muita atualização e você pode acompanhar tudo neste grupo geral. Segundo link da descrição, é o nosso grupo geral. Agora, se você quiser investir em conhecimento, quer ter acesso aos nossos programas de conhecimento, Grupo Prêmio, Grupo Desafio, que estão lá no Telegram, você pode clicar no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat, basta você enviar um oi e o time enviará todas as informações relativas aos nossos grupos Prêmio e Desafio. O que tem lá? Metodologia de investimento, metodologia para rebalancear a carteira, metodologia para vender. Você tem aulas de caixa ultra detalhado, você tem aulas de psicologia de trade, hedge, você tem diversas aulas estratégicas, você tem acesso aos meus planos de ação, vai subir, vai descer, como eu vou me movimentar. Plano macro, você tem diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Custando pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício e contando com descontos junto aos nossos parceiros. Você tem acesso a tudo isso no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, primeiro link da descrição. Se você gostou do meu conteúdo, gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que fizermos de novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.